Mais uma semana tumultuada e cheia de barracos no Instagram entre o casal Paul e Karine. Os dois que atualmente vivem em Kentucky voltaram a trocar acusações de agressões e o Paul inclusive chegou a vazar de forma anônima, um vídeo da Karine agredindo ele na frente de uma das crianças. A Karine ela postou um breve desabafo e prometeu também soltar o verbo e falar toda a verdade, mas aí depois ela acabou apagando, e ainda não falou sobre o tema assim abertamente mesmo. Enquanto isso, o Paul segue alfinetando a esposa dele nos stories, como ele sempre faz, sempre fazendo de maluco. No ano passado, os dois inclusive chegaram a pedir ordens de restrições um contra o outro e ficaram separados também, mas acabaram se reconciliando e até vieram para o Brasil, como a gente bem viu nos stories, onde a Karine deu à luz ao segundo bebê. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. As coisas estavam quietas demais entre o casal Karine e Paul. A Karine que tá estudando cosmetologia, como a gente bem falou num outro vídeo, e tem investido mais no Instagram também, até criou um perfil comercial para poder divulgar os novos trabalhos de cabelo e maquiagem que ela tem feito lá nos Estados Unidos. O Paul, até então, estava apoiando e até disse que estava orgulhoso da Karine. Uma pena, que assim, ele não consegue viver sem ficar expondo os problemas dos dois, problemas familiares, para a internet inteira. Há poucos dias, começou a circular um vídeo gravado lá da câmera de segurança que fica dentro da casa deles, dentro da sala lá de estar, e nas imagens uma das crianças está no meio da sala, enquanto a Karine e o Paul discutem. E aí, em um determinado momento do vídeo, a Karine acaba avançando sobre o pescoço do Paul. Ele, que estava no sofá, deita para trás e tenta se defender. E aí a criança parece que está completamente alheia ao que está rolando, obviamente, pela idade dela. Mas enfim, o vídeo ele não tem áudio e ninguém mencionou também o restante do contexto, que a gente só vê esse pedaço. O curioso é que esse vídeo aí, ele surgiu do nada em vários perfis de fofocas americanos, como se alguém tivesse conseguido acesso às imagens de forma anônima. Na prática, todo mundo sabe, quem foi esse anônimo aí, que foi o próprio Paul que vazou esses vídeos, Alguns sites, inclusive, tentaram contato com a Karine para que ela se pronunciasse sobre tudo o que aconteceu, só que ela acabou não respondendo ninguém, Horas depois, ela fez um curto desabafo nos stories, prometendo dar o seu lado completo da história. E aí ela escreveu, mesmo em português e em inglês, abre aspas. Sabem quando você já tentou tudo? E quando falo tudo, é tudo que posso imaginar e mais um pouco. Por inúmeras vezes recebi ataques e em nenhum momento falei ou debati sobre algo. Acho irrelevante, ninguém está no meu lugar, ninguém vive a minha vida, sabem apenas o que ele, falando do Paul, o que ele fala, manipula. Na noite anterior passei acordada e refletindo sobre tudo que já passei e muita coisa foi por amor aos meus filhos e sempre será por eles, isso nunca mudará. Acordei decidida, pedi divórcio, isso mesmo, divórcio, fecha aspas. Essa não é a primeira vez que ela fala em divórcio, A gente já viu várias vezes ela falando sobre isso. A hipótese já foi cogitada inúmeras vezes, inclusive diante das câmeras do TLC, quando a Karine desabafou com a mãe dela, que ela não era bem tratada pelo Paul, por exemplo, em outras ocasiões também. Por falar em mãe, ela continuou, o texto dando a entender que pretende voltar sim para o Brasil e que vai contar para todo mundo todos os bastidores dessa treta aí, que é muito mais do que a gente imagina, abre aspas. Saber o que vai me acontecer, não sei, mas Deus sabe. No momento só quero o colo da minha família e principalmente minha mãe. Voltar para minha casa e recomeçar minha vida. Outro dia volto para conversar com vocês. A partir de hoje, vou desabafar e falar tudo, todas as vírgulas e pingos nos is. Desde já agradeço o apoio de vocês. Beijos meus, fecha aspas. Pouco depois desse post aí, ela fez um outro post pedindo que os seus seguidores ficassem de olho nos stories, porque ela tinha contado tudo lá.
mas não tinha nada de story nenhum, porque segundo ela foi impedida, né, de fazer esses stories. Mas calma aí, que a gente já vai falar sobre isso. A Karine, ela resolveu apagar também esses 2 posts, enquanto os seguidores comentavam os detalhes dos vídeos, né, que estavam se espalhando aí pela internet, pelas páginas de fofoca principalmente. Eis que o Paul começou a fazer umas gracinhas, né, que ele sempre faz. Ele começou fazendo ali um story no perfil dele mesmo, dizendo que tudo que ele deseja é um Natal feliz e positivo para ele, para os filhos dele, todos em volta da árvore de Natal, blá blá blá, né? E aí ele concluiu dizendo que ele rezava para que o desejo dele se concretizasse. Depois o Paul voltou a tocar naquele assunto, aliás, naquele caso, né, que foi ele acusado lá de terrorismo, vocês lembram? Pois é, quando ele veio para o Brasil até mostrou, né? Isso passou naquela temporada, foi a primeira? Acho que foi a primeira temporada de 90 Dias do Outro Lado, que ele veio para o Brasil, não sei se vocês estão lembrados. Enfim, a gente comentou. Na época, ele teve um problema para poder conseguir o visto, né, de permanência aqui no Brasil, por conta do histórico criminal dele. E agora, ele estaria provando a sua inocência, né, entre muitas aspas aí, postando os documentos lá que ele conseguiu desfazer, né, o mal entendido. E foi do nada, assim, do nada tá lá um monte de stories do povo com os documentos do Brasil que ninguém nem sabia que era aquilo. Gente, o que é isso? Enfim, né, provando na verdade que o que ele quis dizer com esses documentos, ele estava provando que o namorado de uma ex-namorada dele deu uma queixa de que ele seria uma ameaça, ele e o Paul. Né? Aí o Paul mandou isso lá pro blogueiro Johnny Yates, que inclusive fez uma live falando sobre essa confusão aí do casal. E aí ele também mandou pro influenciador, para esse Johnny Yates, uma foto lá da delegacia, onde ele foi à noite, né, supostamente abrindo uma queixa contra a Karine na vara da família. O Paul, ele voltou para os stories para poder postar uma foto raríssima, inclusive, do pai dele, que com certeza deve se recusar a participar de toda essa palhaçada que é a vida dos dois, né? E da mãe dele também estava lá junto, cuidando das 2 crianças, que são o Pierre e o Ethan. E aí, né, o Paul estava agradecendo pelo esforço dos dois, né, dos 2 avós em cuidar dos netos. Agora, olha só para você ver como a pessoa é perturbadíssima, porque em outubro o Paul ele usou o Instagram para poder falar mal da mãe dele, né? Porque ele disse que enviou uma foto dos filhos fantasiados para o Halloween e ela teria se recusado a ver os meninos, a ficar com eles, né? A ficar com os meninos lá. E aí o motivo seria o fato da mãe dele ter ficado revoltada por eles terem contratado uma babá, né? Paul e Karine, abre aspas. Parte o meu coração que aqui nos Estados Unidos minha mãe nunca quer ver meus filhos. Perguntei se ela queria ver meus filhos no Halloween e ela me disse um grande não. Ela acabou bloqueando meu número, ela queria que Karine deixasse o curso lá de cosmetologia, e fosse mãe em tempo integral. Nem lembro a última vez que ela veio aqui no Brasil, que ela veio aqui. No Brasil, a família da Karine adora ficar com nossos filhos. Aqui eles parecem ser um estorvo, fechado. É perturbado demais. E ele fala essas coisas como se ele fosse um pobre coitado, né? Ai, tá vendo? Minha mãe não gosta dos meus filhos. É perturbado, gente, essa pessoa... Depois disso, sabemos que a família passou o dia de ação de graças juntinhos. Ou seja, o Paul, como sempre, estava surtado, né? E surtando também, usando as redes sociais. Sobre o vídeo, a maioria das pessoas concordou que os principais prejudicados, obviamente, né, são os filhos do casal que vivem dentro desse ambiente aí claramente tóxico. Como o menino não reagiu às brigas do pai e da mãe, ficou meio que parecendo ali que ele já até meio que estava acostumado, né, com tudo que estava acontecendo. E olha que ele é um bebezinho, mas é um bebezinho até mais crescidinho, né, e nem, sei lá, nem se assusta mais com esse tipo de coisa, porque normalmente o bebê fica assustado, né? Nem se assusta mais, porque já deve ser uma coisa tão comum. Teve gente defendendo o Paul, de que a Karine jamais deveria ter colocado as mãos nele, né, porque isso era uma falta de respeito, absurda, lalalala. E teve gente defendendo a Karine também, que seria uma vítima dessas manipulações aí do Paul, né, pelo fato do vídeo ter sido editado e vazado só esse pedacinho, porque a gente não viu o contexto inteiro. Pois é, no dia seguinte a Karine enfim se manifestou por meio de alguns stories, né, e muito emocionada por sinal. E aí ela explicou que Paulão dela Encruza não teria deixado ela mexer no celular e até cortou também o Wi-Fi da casa. Depois desse breve desabafo aí, ela publicou uma imagem também que não dá pra ver, né, mas que seria o momento lá em que o Paul manda os filhos, né, do casal para casa dos pais dele. Paulão dela Encruza, obviamente, reagiu a todos esses stories de uma maneira bem estranha, bem esquisita,
como sempre, ele começou a publicar algumas informações sobre as consequências, né, de ingerir álcool na gestação. Ele não mencionou exatamente o nome, né, dos filhos dele, mas é óbvio que ele estava falando do Pierre ou do Ethan também e da própria Karine, obviamente, né? E aí ele seguiu rendendo no assunto aí. No dia seguinte, ele postou também um vídeo da Karine com os meninos lá nos braços, já de volta na casa deles, e a todo momento ficava perguntando se estava tudo bem, se estava tudo certo. E aí depois começou a alfinetar a Karine em português, né, usando o Google Tradutor, abre aspas. Ok, você venceu, a casa é sua. Você por conta própria. Você me quer fora de você e da vida dos filhos. Ok, você pode criá-los sozinho. Você venceu. Você removeu todas as fotos da minha casa. Apenas fotos suas e das crianças ficaram nas paredes. Quando eu saí, tenha um bom Natal, fecha aspas. No meio disso tudo aí, a Karine ainda pediu que os seus seguidores não atacassem ninguém, tentando amenizar, né, os problemas aí criados pelo Paulão, mas a Inês já era morta, né? O Paul mesmo não se ajuda, ele fica rendendo as tretas e expondo cada vírgula que acontece na casa dele. E ele vai lá no perfil de fofoca comentar também, tá? Responder o povo que comenta as coisas lá. Então, infelizmente, o histórico de brigas e barracos, esses dois aí, é imenso. Ano passado, inclusive, todo mundo aí ficou sabendo, né? E ficou todo mundo preocupado, porque a Karine chegou a sumir da casa, né? Grávida com o Pierre, e ninguém nem sabia para onde essa menina estava, né? Os dois também teriam brigado, e aí chamado a polícia, deu aquele barraco todo, porque o próprio Paul teria pego o celular dela e visto que ela estava conversando com um advogado sobre divórcio, né? Mais uma vez, e sobre pensão alimentícia também. Os dois acabaram pedindo aquelas ordens lá de restrição, né? Um contra o outro, mas na época do julgamento eles foram lá e retiraram e voltaram a viver juntos. O casal então veio para o Brasil, como a gente também viu, chegaram a comprar um imóvel, né, aqui, e herdaram lá a tal da fazenda, um pedaço de terra lá em algum lugar do Amazonas, que a gente não sabe onde exatamente. Mas enfim, aí em 2019, em outra estadia aqui no Brasil, a Karine disse que ela tinha dado entrada, né, no divórcio, não sei se vocês lembram, e até confirmou para a imprensa norte-americana de que os dois não estavam mais juntos. A gente fez um vídeo também falando sobre isso. O Paul fez uns stories zoando o fato dela ter, né, falado em divórcio mais uma vez, e aí voltaram mais uma vez. É triste, né, que eles estejam vivendo aí nessa situação há tantos anos e que também tenham duas crianças aí no meio dessa encrenca todas e só crescendo, né? Porque assim, provavelmente isso ainda deve durar muito tempo. Pois, e vai ficar pior, porque aí quando as crianças tiverem adolescentes, por exemplo, imagina o que o Paul não vai falar para esses meninos. Será que Karine vai ter coragem de falar a versão dela mesmo, né? Porque por enquanto a gente só sabe a dele. Será que o Paul realmente fez uma queixa na polícia? Me conte a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.